Mais uma aula de ciências começando e hoje iremos estudar a ligação metálica, que é a ligação entre átomos de metais. Nesse tipo de ligação, cada átomo está rodeado por outros átomos iguais a ele, e seu núcleo exerce a atração sobre os elétrons de sua eletrosfera e também sobre os elétrons dos átomos vizinhos, mantendo toda a estrutura unida. Vamos observar aqui essa estrutura. Olha só, nessa imagem aqui temos vários átomos de alumínio. A região vermelha representa o núcleo e em volta temos a eletrosfera com seus elétrons, representado por esses pontinhos em azul. Veja que cada átomo está rodeado por outros átomos iguais a ele. Então, todo mundo aqui é átomo de alumínio. E seu núcleo exerce atração sobre os elétrons de sua eletrosfera e também sobre os elétrons dos átomos vizinhos. Então, o núcleo atrai os elétrons de sua própria eletrosfera, mas também atrai os elétrons, ou exerce uma atração, sobre os elétrons dos átomos vizinhos, mantendo toda a estrutura unida. Então, todos os átomos aqui estão unidos, formando a substância alumínio. Por quê? Porque são átomos iguais e o núcleo deles atrai os elétrons da própria eletrosfera e também dos elétrons e também os elétrons dos átomos vizinhos, ok? Os metais são bastante utilizados pelos seres humanos para a produção de diversos objetos. Isso se deve a algumas características que os metais apresentam, como, por exemplo, o brilho. O brilho é adquirido pelo metal quando ele é polido. Então, quando polimos algum metal, ele começa a refletir bem a luz. E graças a essa característica, esses metais são utilizados como exemplo para a produção de cubas, né, de alumínio para se colocar em pias, facas. O caso do ouro aqui, que possui um brilho muito atraente, então utilizado aqui para a produção de diversos objetos. É um minério bastante, é um metal bastante disputado, né, e valioso entre os seres humanos, graças à sua capacidade de brilho. Para adquirir esse brilho, o metal precisa ser polido. A outra característica aqui é a maleabilidade. O que é um objeto maleável ou que apresenta maleabilidade? É aquele material ou aquele metal fácil de ser transformado em lâminas. Então, por isso que os metais são utilizados para a produção de facas, estiletes e outros objetos cortantes. Por quê? Porque eles apresentam a característica de maleabilidade. E o que é essa característica? É a capacidade de ser fácil de ser transformado em lâminas. O material mais maleável que existe é o ouro. Com ele se obtém lâminas finíssimas, ok? A propriedade de ductibilidade. Quando é que os materiais apresentam uma grande ductibilidade ou ductibilidade? Quando esses materiais são fáceis de serem transformados em fios. Então, quando o metal é fácil de ser transformado em fio, então a gente fala que ele apresenta uma grande ductibilidade. O cobre é um metal que apresenta grande ductibilidade. Por isso, eles são utilizados para fabricar os cabos elétricos e bastante utilizados
na fiação, ó, elétrica feita tanto nas residências quanto na rua. Então, o cobre é utilizado por quê? Porque ele apresenta a característica de ductibilidade, ou seja, ele é fácil de ser transformado em fios. O plástico, que protege o cobre, tem outra finalidade, tá certo? O plástico ele não conduz corrente elétrica, ele é um isolante elétrico. Então, nesse caso, ele vai ser utilizado para isolar os fios elétricos ou os cabos elétricos, por onde passa as correntes elétricas. Caso alguém toque, tá certo? Pode tomar uma descarga elétrica, ou se um fio encostar no outro, pode causar um curto-circuito. Então, para que isso não ocorra, então se utiliza isolantes térmicos, e o plástico é um bom isolante térmico. Alta condutividade térmica e elétrica. Olha só, os metais permitem conduzir temperatura e carga elétrica facilmente e rapidamente, ok? Isso se deve ao fato dos elétrons livres. O movimento ordenado dos elétrons constitui a corrente elétrica e sua agitação permite a rápida propagação do calor através de substâncias metálicas. Olha só, nessa imagem aqui temos um movimento desordenado dos elétrons. Um vai para a esquerda, outro para a direita, um para cima, outro para baixo. Então, é um movimento desordenado. Não forma uma corrente elétrica. Por quê? Porque uma corrente elétrica é formada por movimento ordenado de elétrons, ok? Na segunda imagem, temos o movimento ordenado. Por quê? Porque todos os elétrons estão se conduzindo de forma ordenada, estão se movimentando de forma ordenada. Então, ó, o alumínio possui boa condutibilidade térmica, por isso é utilizado na fabricação de panelas. O fogo produz energia térmica, que é recebida pela panela de alumínio, que esquenta o alimento. Então, ó, o alumínio possui alta condutividade térmica. Por quê? Porque ele permite que o calor passe por ele facilmente, rapidamente, aquecendo aqui, por exemplo, no caso da panela, aquecendo o alimento ou o líquido que esteja dentro da panela, tá certo? Então, se o alumínio fosse um péssimo condutor de energia térmica, então demoraria muito, né, para o alimento ficar quente. Mas como ele possui uma alta condutividade térmica, então facilmente o alimento vai ser aquecido, ok? Outra característica importante dos metais são as altas temperaturas de fusão e de ebulição. Com exceção do mercúrio, que apresenta uma temperatura de fusão baixa, como é o caso aqui, ó, menos 38,87 graus. Então, para que o mercúrio derreta, se torne líquido, se funda, ele precisa apenas alcançar essa temperatura aqui, ó, menos 38 graus Celsius, que é uma temperatura inferior, né, abaixo de 0 graus, ok? E no caso aqui, ó, os outros metais, né, todos aqui são metais. Então, no caso aqui é o ferro, 1534,85 graus Celsius. É o ponto de fusão, é a temperatura de fusão do ferro. O que isso significa? Significa que para você derreter o ferro, é necessário você aquecer ele a uma temperatura de 1534,85 graus Celsius, ok? Então, se diz que o ferro apresenta uma alta temperatura de fusão. Observe que, com exceção do mercúrio, todos os outros metais apresentam alta temperatura de fusão.
Gente, aqui ó, o mercúrio, como eu já falei, e o alumínio. No caso aqui ó, do alumínio, a temperatura de fusão é 660 graus Celsius. Ou seja, se você quiser derreter o alumínio, você precisa aquecer ele até ele alcançar 660 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição do alumínio é 2056 graus Celsius. E o que é a temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é aquela temperatura necessária para que a substância, no caso aqui, ó, o alumínio, deixe de ser líquido e se torne vapor. Ponto de ebulição é a temperatura necessária para o alumínio deixar de ser líquido e passar a ser vapor, ou deixar de ser vapor e voltar para o estado líquido, tá certo? Então esse é o ponto de ebulição do alumínio e veja que são altíssimos, ok? Ligas metálicas são misturas sólidas de dois ou mais elementos, sendo a totalidade, ou pelo menos a maior parte dos átomos nelas existentes, de elementos metálicos. Ok? Então, nas ligas metálicas, podem estar presentes ali apenas metais ou a maior parte dos elementos metais. Ok? Como exemplo, temos o ouro 18 quilates. É uma liga de ouro e cobre. O ouro 18 quilates é bastante utilizado pelos joalheiros, para a fabricação ou produção de joias. Temos também o bronze, que é uma liga de cobre e estanho. É empregado na fabricação de sinos, estátuas, medalhas e monumentos. Temos também o latão, que é uma liga entre o cobre e o zinco, serve para produzir torneiras, instrumentos musicais, porcas e parafusos. E temos também o aço, que é a liga entre o ferro e o carbono. É uma liga de ferro com pequena quantidade de carbono. Trata-se da liga metálica mais usada pela nossa civilização, encontrando aplicação na produção de automóveis, navios, ferramentas, trilhos de trem, pregos, parafusos, latas para alimentos, arames, cabos para elevadores, etc. Então veja que os metais têm bastante utilidades para o ser humano. A gente viu que eles apresentam alta condutividade, alto ponto de fusão, brilho, diversas características diferentes daquelas das substâncias iônicas e moleculares, ou feitas por ligações iônicas e ligações covalentes, ok? Então essas são algumas diferenças encontradas nos metais, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre ligações químicas. Recomendo você assistir às aulas anteriores, tá certo? E finalizar aqui com esta aula, certo? Até a próxima.